Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e neste dia a intercessão de Nossa Senhora estejam sempre convosco. Hoje é dia 16 de julho de 2020, quinta-feira. Honramos na igreja Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Monte Carmelo. E Nossa Senhora, então, aparece a São Simão Stock no ano de 1251. Ele entrega, então, o escapulário carmelita. O escapulário, geralmente, as ordens, os irmãos, as irmãs usam, que é aquele avental à frente do seu hábito. Muitos costumam usar o escapulário, né? Em joia, em corrente, para pedir a proteção dos céus. E escapulário é justamente isso. É como, primeiramente, lembra o serviço, a doação, o trabalho, a entrega, mas também é como uma vestimenta nupcial, onde eu me consagro à pessoa amada. Revestir-se do escapulário, seja ele num hábito, numa roupa, seja ele numa joia, numa corrente, revestir-se e consagrar-se à pessoa amada, no caso, a Nossa Senhora. Que nós, neste dia, possamos seguir o exemplo de Maria Santíssima. O salmo de hoje, na missa, é o salmo em que Maria eleva o seu Magnífica ao Pai, né? O poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome, a minha alma engrandece ao Senhor, se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Que possamos, como Nossa Senhora, nos alegrarmos por amar e servir ao Pai, por meio e por sua intercessão, seguindo o exemplo de nossa Mãe querida. Hoje, o Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 12, os versículos de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de hoje, nessa partilha da palavra, fazermos de um tom mais catequético. Primeiro, entender que nos idiomas hebraico, nos idiomas antigos, hebraico, aramaico, no árabe, não havia palavras assim concretas para indicar os graus de parentesco que existem no nosso idioma, por exemplo. Nós indicamos, quando falamos é meu primo, nós entendemos. É minha prima, minha cunhada, é minha tia, e assim vai. Nós entendemos muito bem o que é. Na língua de Jesus não tinha isso. De modo que a família se dava pela reunião de pessoas que faziam parte, às vezes, da mesma tribo, do mesmo povo, do mesmo clã. Então, que fizesse parte, ali era a família. Por isso se diz: olha, tua mãe, teus irmãos estão lá fora. Isso é uma confusão que muitas vezes se coloca, né? Mas não que Jesus, porque a igreja acreditou desde o início, desde o ano 602, no Concílio de Latrão, na virgindade de Nossa Senhora. Manteve-se virgem, pura, como durante toda a sua vida. Portanto, não teve mais filhos. Não teve mais filhos. Então,
professamos neste dia essa fé, essa certeza no amor de Deus, na presença de Deus, que de modo admirável traz Jesus. Não se deixe iludir. Quando diz é irmão de Jesus, não quer dizer que é irmão de sangue, filho de Nossa Senhora. Não. Porque muitos querem nos confundir dessa forma. É o simples fato de não existir uma palavra na língua de Jesus, portanto, quem ali diz a Jesus, teus irmãos, ou seja, os da tua família, os teus primos estão aí, os parentes dos teus pais estão aí. Então, não se deixe enganar. E depois, é óbvio que Jesus não está excluindo o amor de seus pais, de jeito maneira. Mas o que Jesus está dizendo é que no reino de Deus não vai existir grau de parentesco, não vai existir título, não vai existir nada disso, porque no reino de Deus o que importa é a nossa confiança e entrega ao Pai, naquele que nós acreditamos. Então, Nossa Senhora deve ser mais amada, claro, não pelos laços sanguíneos que tem com Jesus. É mãe de Jesus. No caso, trouxe no seu ventre Jesus. Mas ela deve ser amada, respeitada, reverenciada, mais pela a sua entrega na obra da salvação, mais pelo que ela fez, pela sua virtude, de acolher o Filho de Deus, pela sua virtude. Então, a maternidade de Maria se dá no campo divino. A grandeza de Maria está exatamente no campo divino de ter aceitado ser a mãe de Jesus Cristo. E aqui o nosso amor a Nossa Senhora, porque pelo seu ventre, pelo seu sim, Jesus entra no mundo e transforma as nossas vidas. Em Lucas, no capítulo 8, versículo 19, encontramos esta mesma doutrina, que quem é da família de Jesus é quem faz a vontade do Pai. Quem faz a vontade do Pai. E a missão que o Pai confiou. Então você quer ser parte, um dia de ouvir assim, olha, os teus irmãos estão aí fora. Você faz parte desta família de Jesus, dos irmãos de Jesus. Você faz parte. Não se deixe enganar por falsas doutrinas que dizem Maria não é virgem. Não se deixe enganar. Desde o ano 602, a Igreja professa Maria virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus Cristo. Que a nossa fé, alicerçada nos conhecimentos que vamos buscando, nos documentos da Igreja, possam sempre nos fortalecer e nos encaminhar nos caminhos do bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe você.